A CBF aparentemente trata a gente, seja o lado jornalista, seja o lado tricolor, como se a gente fosse otário. Aparentemente a gente é, porque a CBF continua organizando tudo no futebol brasileiro. Mas às vezes ela não precisava ser tão óbvia em olhar pra gente e falar bem assim: vocês são otários e eu faço o que eu quiser. Eu tô abrindo esse vídeo aqui reclamando da CBF. Se você não tá reclamando da CBF, você vai reclamar junto comigo até o final desse vídeo, isso eu posso te garantir. Sou Gabriel Amaral, jornalista tricolor, mas nesse vídeo aqui eu não falo só como tricolor, ok? Eu falo aqui como qualquer torcedor do Campeonato Brasileiro de Série A que olha pra essa sacanagem e maluquice, até de certa maneira, que a CBF fez e acha que tá sendo feito de otário, tá? Vamos lá. Se você quiser deixar um like aqui nesse vídeo, você deixa também. Se você não trabalhar na CBF, é tua obrigação deixar um like aqui. E se você trabalhar na CBF, também é tua obrigação. A não sei que você comande a CBF. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui do início para vocês entenderem legalzinho, tá? A CBF soltou um comunicado nessa terça-feira, durante o final da tarde, na verdade no meio da noite durante até os jogos da Copa do Brasil, esse comunicado aqui, ó, que tá aparecendo aí na tela. CBF informa que a retomada da competição se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada no dia 1º e dia 2 de junho. Vamos entender o que a CBF tá dizendo, tá? Tem um monte de blá 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 antes aqui, né? Mas resumindo, né? Desse modo, sem prejuízo das deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico Extraordinário do dia 27 de maio, a CBF informa que a retomada do Brasileirão, né, da competição, se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada no dia 1º e dia 2 de junho, datas originalmente reservadas para a 9ª rodada, preservando-se assim o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela. E aí fala que a reprogramação da 7ª, 8ª e 9ª rodada, já anteriormente divulgadas, observará a tabela anexa. Já! Eu gosto do já aqui, que é sempre importante falar sobre a agilidade. O que a CBF está dizendo nesse monte de blá 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 que eles publicaram, tá? O Campeonato Brasileiro, ele paralisou na 7ª rodada. A gente jogou 6 rodadas, quando teria a 7ª, que seria a semana anterior, né, o que seria ali o jogo desse último final de semana, Fluminense e Juventude, a CBF foi e paralisou o campeonato. Falou, 7ª e 8ª rodadas não acontecerão nas datas que estavam propostas. A 9ª rodada já estava agendada pela CBF, seria um Fluminense e Atlético Goianiense, inclusive no sábado. O que a CBF decidiu? Agora, sendo que ela já paralisou o campeonato há quase uma semana, agora ela olhou e falou: e se ao invés de eu voltar na 9ª rodada e depois eu repor essa 7ª e essa 8ª, eu adiar a 9ª também e voltar ao campeonato da 7ª? E se eu fizer isso mais em cima da hora? Enfim, ela achou legal fazer isso mais em cima da hora, faltando 10 dias, 11 dias ali pra voltar ao campeonato, e achou de boa. Com isso, qual que é essa mudança prática, tá? A primeira mudança prática é o seguinte: a gente voltaria com o Fluminense e Atlético Goianiense, a gente vai voltar agora com o Fluminense e Juventude. A tabela do Fluminense ficou com Fluminense e Juventude no dia 1º de junho, né? É o último dia antes de uma data FIFA, que acaba no dia 11 de junho. Padrãozinho, né? Dia 12 de junho, o Campeonato Brasileiro volta, tá marcada a rodada de número 8 entre Botafogo e Fluminense, numa quarta-feira, às 5 da tarde. Eu vou repetir um pouquinho mais alto, porque eu acho que a CBF não conseguiu ouvir isso. É inacreditável, tá? É inacreditável. Às 5 da tarde. Primeira coisa que eu olhei quando vi esse comunicado, eu olhei e falei assim: tava minha mãe e minha esposa, né, aqui em casa. Eu olhei essa tabela no celular e falei assim: 12 de junho é feriado? É dia dos namorados, mas bateu com algum feriado esse ano? Corpus Christi? Não, Corpus Christi é agora, inclusive semana que vem, dia 31 de maio. Né? E é sempre numa quinta-feira, né? Corpus Christi é meio que 31 de maio, alguma coisa assim, mas é sempre numa quinta-feira, Corpus Christi, né? Acho que é 30 de maio esse ano. Não é. Aí pensei, em junho tem feriado de quê? Junho não tem...
Não tem. Tem feriado municipal por aqui, eu sei que Itaboraí é feriado de, acho que, dia de São João, alguma coisa assim, mas... Eu falei, cara, será que é feriado só no Rio? Aí quando eu olhei a tabela, eu vi que tem um Atlético Goianiense Corinthians, 5 horas da tarde de uma quarta-feira, Juventude e Vitória, 5 horas da tarde de uma quarta-feira, e Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, 5 horas da tarde de uma quinta-feira. Não é feriado no Rio, nem em Goiânia, nem no Rio Grande do Sul e nem em São Paulo. Ou em Bragança Paulista, ou em Caxias do Sul. Não é. A CBF simplesmente marcou a rodada, os 4 jogos que se tem na quarta-feira, para as 5 da tarde. Eu vou te explicar já já o porquê que a CBF fez isso e por que a gente está sendo feito de otário, tá? O jogo seguinte, só que tá marcado do Fluminense, é do dia 15 de junho. Fluminense e Atlético Goianiense foi remarcado para o sábado, 9 da noite. E eu aqui me compadeço, entre aspas, aos torcedores do Botafogo, no Rio de Janeiro, que vão mandar um clássico, né? O Botafogo vai ser mandante nesse jogo, o Fluminense só tem direito a 10%. Vão mandar um clássico numa quarta-feira às 5 da tarde de dia útil. Tá? E por que que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu porque a CBF jogou essas rodadas pra frente e vá lá, ela tem um motivo, ok, que eu entendo, pra poder não ter mantido a 9ª rodada e ter jogado 7ª e 8ª mais pra frente, tá? Qual que é a lógica? A lógica é que você não... A CBF monta a tabela dela sem os times terem, por exemplo, 3 jogos seguidos fora de casa, ou 3 jogos seguidos em casa, e etc. Para tentar manter um mínimo de isonomia. E, além disso também, você mantém ali aquela lógica de se um jogador é suspenso na 7ª rodada, ele cumpre essa suspensão na 8ª rodada, para não dizer que está beneficiando alguém. Explicação meio merda num campeonato que tem tantos jogos adiados, né? Normalmente, e não tô falando aqui só dos jogos adiados dos clubes do Rio Grande do Sul. Cuiabá tá tendo jogo adiado por causa de Copa Verde, porque a CBF quer dar muita data pra estadual e não tem data pra Copa Verde. Fortaleza e Vitória estão tendo jogos adiados por causa... Tiveram, né? Jogos adiados, principalmente o Fortaleza vai ter mais ainda por causa de Copa do Nordeste, que a CBF quer dar um monte de data pra estadual e não dá data pra Copa do Nordeste ser terminada ainda durante o período dos estaduais. Então assim, o campeonato já tá uma bagunça, já tem jogo adiado pra cacete, já vai ter time jogando 3, 4 seguidas fora ou 3, 4 seguidas em casa. Então essa desculpa até colaria, mas não cola com quem olha minimamente a tabela da CBF. Agora, a outra explicação não faz o menor sentido. A CBF publicou essa matéria aqui, ó. Conselho Técnico aprova novidades no Campeonato Brasileiro de 2024. Ela foi publicada no dia 5 de março, agora antes de começar o Campeonato Brasileiro. E um dos pontos que tinha sido aprovado por esse Conselho Técnico, que estava aqui em destaque, era que pela segunda vez na história, o Brasileirão será paralisado durante as datas FIFA, nas eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos. Ou seja, na Copa América a gente já sabia que não ia paralisar mesmo. E além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira neste ocasiões, alô redator da CBF, nestas ocasiões, né? Os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. O pleito era uma reivindicação antiga dos clubes que foi atendida pelo presidente Edinaldo Rodrigues no seu primeiro ano de gestão. Pois bem, né? Então, vamos lá. Não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro ali no dia do jogo da Seleção Brasileira. Aí você me explica o seguinte, por que a Seleção Brasileira, então, vai jogar nos Estados Unidos no dia 12 de junho? Tenta me explicar essa daí. A data FIFA, pra vocês entenderem ali, ela começa na segunda-feira e termina na terça-feira. São, né, ao todo ali exatamente, são da segunda até a terça onde são realizados esses jogos. Na teoria, na segunda, os jogadores se apresentam para treinar, jogam ali na quinta ou na sexta, treinam, né, no sábado, no domingo, na sexta, sábado, domingo, e jogam na segunda, na terça, quarta-feira voltam os jogos nos países mais organizados, inclusive, os jogos só voltam no final de semana seguinte, mas o Brasil é bagunça. E aí o Brasil vai jogar no dia 12 de junho, sendo que a data FIFA acaba no dia 11 de junho. E aí, como Estados Unidos e Brasil, a Celesta tem que jogar um amistoso nos States, no dia 12 às 8 da noite, a CBF não só não marcou nenhum jogo para o dia 12 à noite, como pegou uma cacetada de jogos e marcou às 5 da tarde. Aí eu te pergunto o seguinte, tá? Se esses 4 jogos aqui
não poderiam ser num horário decente para ter futebol, e eles obviamente já estão sendo atrapalhados por conta dessa porcaria desse jogo da seleção brasileira, ou vocês acham que é porque não teve nenhum jogador desses times convocados para a seleção brasileira, mas eles já estão sendo, não podem ser no mesmo horário do jogo da seleção e etc. Por que esses jogos não são no final de semana anterior? Por quê? Porque esses jogos não são no domingo, no dia 9. O Brasil não joga no domingo, no dia 9, não, ó. Os jogos do Brasil vai ser no sábado, no dia 8, 9h30 da noite. A Globo quer transmitir, ela fez o direito dela lá, beleza, comprou o jogo. E no dia 8 de junho, sábado à noite, ela quer transmitir o jogo do Brasil, não quer que tenha jogo do Brasileirão. Show de bola! O domingo, dia 9, não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Por que esses jogos, que são às 5 horas da tarde de um dia de semana, não são no domingo, no dia 9? A gente já vai perder jogador. Ou vocês acham que os jogadores que são convocados e tal vão chegar a tempo de jogar esses jogos 5 horas da tarde? Vocês acham mesmo? A Colômbia vai jogar contra o próximo jogo da Colômbia. Por acaso, a Colômbia já vai emendar ali também a questão de Copa América. Então ela joga no dia 8 lá nos Estados Unidos e joga no dia 15 contra a Bolívia. É um outro jogo ali, um amistoso que vai ter entre Colômbia e Bolívia. Ou seja, o John Arias já não vai jogar no dia 12 com a gente. Então tanto faz se o John Arias vai... Ele já vai estar fora. Ele não vai voltar pro Brasil, jogar dia 12 pra voltar... Não vai acontecer isso. Pelo menos é o provável que não aconteça. Então por que esses jogos... E aqui eu não tô nem falando dos outros convocados aí desses times, até porque são... Atlético Mineiro deve ter convocados também, não sei ali como tá a situação do Zaratio, de alguns outros jogadores que o Galo tem. Aí me explica, por que esses jogos são domingo? Esses times não vão ter esses jogadores, gente. Eles não vão ter esses jogadores no dia 12, os jogadores convocados. E aí a gente vai ser obrigado a ver um jogo do Fluminense 5 horas da tarde. E eu tô falando aqui, o Fluminense é visitante. É porque como o Fluminense é visitante no seu próprio estado, então importa pra gente também. Vai ter nenhum tricolor lá. Nenhum é muito forte, mas vai ter quase ninguém de tricolor lá no Engenhão. Não vai ter quase nenhum botafoguense, porque, gente, como que 5 horas da tarde? Uma pessoa que sai do serviço normal já não vai nesse jogo. Porque a pessoa que trabalha normal, ela já sai 5, 6 horas da tarde, já não chega no jogo. A pessoa que sai 3, ela já vai ter dificuldade. Imagina a saída do estádio, o trânsito maluco, não faz sentido isso. A CBF caga na cabeça do próprio produto dela, ela caga na cabeça. Joga ali, ó. Dane-se também, meu foco é a seleção brasileira. E a gente fica igual um otário. Como eu falei lá no início, a CBF tem razão de fazer a gente se sentir otário, porque a gente é otário. Olhando para os nossos dirigentes, reelegendo, costumeiramente os mesmos presidentes da Federação do Rio de Janeiro. Tá lá o Rubens Lopes até hoje. E procure saber aí se o seu presidente do seu clube votou no Rubens Lopes. Porque provavelmente ele votou. Porque o Rubens Lopes lá, presidente da FERJ, continuam votando no Edinaldo, no presidente da CBF, os presidentes da FERJ e das outras federações votando também. A gente é feito de otário. É isso. 5 horas da tarde. Estarei eu lá, tá? A partir das 3h30 da tarde lá, no Engenhão, abrindo transmissão com a galera do Jornada. Mas é ridículo. E poderia ter sido resolvido antes. Mas a CBF parece que gosta de provar e esfregar na nossa cara cada vez mais de que a gente é otário. Até a próxima. E eu nem falei aqui nesse vídeo, porque não é o nosso caso, da galera que, por exemplo, tinha comprado passagem dos flamenguistas que compraram passagem para Curitiba, para ver Atlético Paranaense e Flamengo lá no dia 1º, no dia 2 de junho. E nessa mesma data o Flamengo vai jogar no Rio contra o Vasco. Eu não falei aqui dos palmeirenses que compraram passagem para BH para verem Atlético Mineiro e Palmeiras no dia 1 ou dia 2 de junho. E nessa mesma data o Palmeiras vai estar jogando em Santa Catarina contra o Criciúma. Não falei aqui dos torcedores do Atlético Paranaense que tinham comprado passagem também para... Eu não falei desses, tá? Porque a gente nem é o nosso caso. Mas a CBF caga e mostra que a gente é otário mesmo. Até a próxima. Valeu.